O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Cristo traz uma palavra maravilhosa. Estas coisas vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é um texto fortíssimo que enche nossa alma de alegria. Há um contraste nesse texto, porque tereis aflições no mundo. Essas coisas eu escrevo para que vocês tenham paz. Isso nos leva a entender que a paz de Cristo não impede que vivamos problemas, adversidades e crises e conflitos. Mas no problema, nas adversidades, nos conflitos, nós permanecemos de pé. Nós continuamos firmes. Nós continuamos intactos, inabaláveis a nossa fé. Porque a paz de Cristo não impede os problemas, mas impede que eles venham nos devorar. Impede que as crises venham nos engolir. A paz de Cristo é mais poderosa do que todas as coisas do mundo. E ele disse, no mundo tereis aflições. Quantas são as aflições do mundo? O salmista Davi disse, as aflições do justo são muitas, mas o Senhor as livra de todas. Você pode passar por aflições, mas você não será derrotado por elas. Você pode perder um ente querido, mas o consolo do Espírito será pleno na tua vida. Você pode passar uma situação financeira com muitas dificuldades. Você pode atravessar um momento de dor indescritível, mas você não passará sozinho. Cristo segura nas tuas mãos. Quando passares pelo fogo, diz Isaías, não te queimarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos espinhos, eles não te perfurarão, porque o Senhor, vosso Deus, é contigo, por onde quer que andares. Quando Cristo disse, eu venci o mundo, significa dizer que a nossa vitória já está garantida, que a nossa vitória é certa, mesmo no mundo caótico, mesmo no mundo de adversidades, de crises, de conflitos, aonde o vale das incertezas e indecisões nos cercam. Nós temos uma coisa firme que nos dá total segurança. É a palavra de Cristo, é a presença de Cristo, é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo nos fortalece. Há uma história de um cenário da crucificação, onde Jesus, seguido por uma grande multidão alvoroçada, que se acotovelando para ver melhor o cenário e o espetáculo dele sendo surrado, todo maltrapilho, revestido de sangue, machucado e humilhado pelos seus algozes. De repente, ele tropeça, caindo e um homem tentando levantá-lo. Ele olha nos olhos daquele homem que é impedido pelos carrascos, pelos pretorianos e diz, eu venci o mundo. E Cristo segue o seu caminho ao Gólgota, deixando aquele homem perplexo e confuso, que imediatamente elabora uma pergunta, venceu o quê? Como que alguém nesse estado pode vencer alguma coisa? E ele olhando confuso, acompanhando com os olhares tristes o sofrimento do Cristo. Mas subitamente, como se ele tivesse voltado, e uma voz começa a responder toda aquela pergunta confusa, dizendo, o mundo tentou me seduzir com seu poder, mas eu rejeitei o seu poder e me submeti à vontade do meu Pai, eu venci o mundo. O mundo tentou me seduzir com a sua riqueza, com seus valores, com os seus ídolos, mas eu recusei tudo isto por amor ao meu Pai, em obediência ao meu Pai. O mundo tentou me seduzir com a fama, com a reputação, com troféus, medalhas e tronos, mas eu recusei tudo isso para cumprir a missão do meu Pai. Eu venci o mundo. Cristo mostra
que a vitória dele no mundo, o triunfo do Cristo no mundo, foi o seu sofrimento. E nos faz entender que não há coroa sem cruz. Não há transfiguração sem desfiguração. Não há vestes brancas sem vestes manchadas de sangue. Nem há subida no céu sem antes ele ter descido ao Hades, ao inferno. Não há exaltação sem antes a humilhação. Nem há vida plena sem a verdadeira morte. Mas agora o Cordeiro Eterno é o Leão de Judá. O servo é o Rei dos Reis. Nossos pecados que o castigaram e dilaceraram na cruz é a nossa maior vitória, a nossa conquista, porque foi a sua graça que nos santificou, apagando todos nossos pecados. Foi naquela cruz que foi revelado o melhor de Cristo e o pior de todos nós. Foi naquela cruz que foi revelado a traição de Judas, a covardia de Pedro, o medo dos discípulos, a hipocrisia dos sacerdotes, a irresponsabilidade e o descaso de Pilatos. Foi naquela cruz que foi revelado a fé egoísta e interesseira de um dos ladrões ao lado da cruz. A disputa dos soldados em relação à túnica. Foi a cruz que expôs a corrupção do poder, a injustiça do sistema político, a falsidade dos interesses religiosos. A cruz revela o que há de melhor nas pessoas e também o de pior nelas. Mas a cruz de Cristo revela o nosso pecado e o amor de Deus. Revela a pecaminosidade da raça humana, mas a graça maravilhosa de Cristo, o vencedor. Aquele que venceu o mundo, venceu por você, venceu para você, para a glória de Deus. Então levante a sua cabeça, porque no mundo teremos aflições, mas Ele venceu por todos nós. A vitória é certa. Que Deus te abençoe.